Opa, e aí galera, beleza? Gravando mais um vídeo e bem, dessa vez de novo mais um watercooler para notebook, mas dessa vez eu queria fazer de um jeito um pouco mais ensinando como realmente faz, né? Porque na maioria dos vídeos que eu tenho eu acabo não ensinando muito, porque eu geralmente faço isso daqui com muita coisa que eu acho, né? Então, não sei se vai dar pra ver aqui, mas é um monte de tralha que é de outros notebooks, sabe? Hitpipe, antigo, tudo cortado. Então é um negócio um pouco difícil, né, de conseguir, porque isso daqui foi coisa de um lote de 50 placas de notebook que eu comprei, e alguns vieram com dissipador. Então, aí acabei tendo um repertório aí. Mas agora eu queria fazer um negócio um pouco mais, né, fechado, um negócio que outras pessoas pudessem fazer com certa acessibilidade, né? Não é um negócio lá tão barato, mas acabei conseguindo um precinho legal, né, para as coisas que eu comprei aqui, inclusive radiadorzinho, né? Então esse daqui vai ser um watercooler fechado que eu vou fazer também, que nem no outro aqui que eu tenho, que é essa placa de notebook, que ele é fechado com um radiador de 120mm. Mas, enfim, a ideia vai ser fechar esse notebook para rodar um i7 nele. No caso vai ser esse i7 aqui. Eu não sei se ele vai estar funcionando, mas qualquer coisa eu vou fazer com o i5, porque esse note também fica muito quente com o i5, né? Já que atualmente ele está com o i3. Então a ideia vai ser conseguir fazer ele rodar esse i7, porque com o dissipador que ele tem atualmente, ele não roda esse i7 aqui, né? Então, vai ser essa ideia. Eu primeiro vou colocar o i7 aqui, pra vocês verem como é que ficam as temperaturas do nosso belíssimo notebook. Então, galera, tá aqui já o i7 colocado, né? E o PC agora está ligado. Por enquanto as temperaturas são essas, né? Já estamos em quase 80 de CPU. Eu não sei se esse computador ele vai desligar se eu fizer um stress test, mas eu vou testar aqui rapidinho. Esse notebook, ele até que é legalzinho, tá? Só pra contextualizar. Esse daqui é um i7 de segunda, e o que estava antes era um i3 de segunda, né? Então esse daqui ainda é um 4/8. Cara, ele é um processador muito bom para a época dele, tá? E até hoje ele vai quebrar um galho. O único problema é que esse notebook em si não tem placa de vídeo, né? Então ele não poderia muito bem em questão de jogo, mas ainda assim, em questão de processamento, não é a pior das coisas. Então estamos aqui, pode ver que tem uns de disco já, um pouquinho de CPU. O específico i7 é o 2630QM, e agora eu vou rodar, ou vou tentar pelo menos rodar um bench aqui, né? Então vamos ver como é que fica. Ó, tá pegando ali 1100 pontos. Temperatura, não sei se ela vai atualizar, mas provavelmente vai estar pegando uma temperatura alta. E beleza, por enquanto foi isso, ó. A CPU já foi para 88. Eu não sei se eu deixo estressando o CPU, porque eu acho que vai dar um pouco ruim. É só por questão de ver a temperatura. Ó, ver que dá pra tá caindo os pontos, né? Então o CPU ele tá tendo um throttling de temperatura, ó, já tá em 91 graus, 92 GPU, placa-mãe, tudo sempre tem tudo vermelho. Aí, ó, e tá caindo, né? O bom é que esses processadores, né, de antigamente, eles aguentavam muito mais temperatura e manter uma performance legal ainda. Os de hoje em dia, se já pega 85, ele já começa a cair muito, né? Mas enfim, também temos o VRM. Olha, o VRM em si, ele até que tá tranquilo. Eu até consigo colocar minha mão ainda, porque ele é um VRM até que parrudinho. Dá pra ver, ó, que ele tem todos os MOSFETs, né, colocados. Então, eu acho que ele não vai precisar refrigerar o VRM nesse quesito, até porque eu não vou fazer nem overclock nem nada, só quero rodar o i7. E dá pra ver, ó, que o PCH dele também já é dissipado, então seria interessante passar água pelo PCH aqui também, porque senão pode ser que ele desligue, né? Isso acontece em notebook de segunda geração, de que se você não dissipar esse cara enquanto ele estiver com o i7, ele vai desligar. Mas no geral é isso, então agora bora pra parte legal, que é ensinar, né, todo o processo que eu vou fazer aqui com as coisinhas. E beleza, já com o notebook desligado aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é medir esses 4 pontos aqui, para depois de uma chapa de cobre furar e fazer meio que um platezinho para ficar aqui em cima. Pode ser usado, tá? Até essa parte mesmo, facilita, né? Só que daí teria que soldar do dissipador original.
Então desse jeito que eu vou ensinar é mais para preservar o dissipador original caso dê errado, coisa assim. E não precisar estragar também a original. Essa daqui em específico é uma chapa de 1 milímetro. Peguei ela 10 por 10 milímetros. Então uma partezinha dela, mais ou menos desse tamanho aqui, vai ser pra colocar aqui. Então só medir e furar aqui. Então, gente, eu cortei aqui já o pedacinho, né? Tá sem os furos ainda, mas é porque eu queria tentar uma coisa. Aqui eu cortei e já fui logo testar aqui. Coloquei aqui, tá encostando nos 4 lugares. Só que tá vendo, ó, que não tá dando contato, não tá ficando o padrão da pasta térmica que tá aqui. Isso é porque eu esqueci de um detalhe, de que o dissipador original dele, ele tem uma depressãozinha, tá vendo? Então ele é meio que um pouco mais perto a parte do cobre de onde segura, né, o dissipador em si. Então nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer é cortar um pedaço menor para soldar aqui no meio dessa chapa e fazer o contato. Então só vai ter essa parte a mais aí. Então, gente, eu dei uma esquentada a mais para garantir que tava tudo derretido aqui, né, essa partezinha. Só que eu acabei esquentando demais e ele ficou meio avermelhado. Mas fora isso não tem nenhum problema, tá? Isso daqui sai se passar uma buchinha, coisa assim. Agora eu só vou passar aqui no meio, né, pro meio ficar mais lisinho. Então, galera, aqui nesse cara, a próxima parte é furar os 4 furos aqui, né, para encaixar certinho. Só que eu tenho uma broca só de 4 milímetros e ela é muito grande, né, aqui. Então eu vou ter que pegar uma broca depois emprestada de 2,5 para baixo ou até 3 no máximo, né, para fazer o furo para, né, colocar esse carinha na placa do notebook. E agora eu vou mostrar a parte que vai ser a do PCH. Então essa daqui foi um pedacinho que sobrou do corte dessa parte do meio, então sobrou esse pedacinho. E agora eu já vou para a parte dos tubos, né? Esse também vai ter essa parte, só que eu vou deixar para depois dos furos. E, bem, aqui eu comprei um tubo de 5, né? Então 7 externo, 5 interno. E esse daqui é 5 e 4, então ele é 5 externo e 4 interno, né? Eu comprei desse para caber exatamente aqui, né? Um dentro do outro. E, assim, esse tubo que eu comprei, ele tá bem pequeno, né? Só vou precisar pegar a mangueira, que é essa daqui, ó. Essa daqui, se eu não me engano, é uma mangueira que é 5,7 também. Então ela tem exatamente 5 dentro. Só que o que acontece é que com exatamente 5, a pressão, assim, não vai se segurar por si só. Então, esse tubo, eu vou precisar desses 2 pequenos tubos aqui, só para conectar o tubo de silicone, mas a água em si vai passar por dentro desse tubo aqui, que tem 4, né, milímetros aqui fora. E, bem, isso daí vai ser também para testar, né, isso vai ser o mesmo esquema tanto na PCH quanto no processador. Então, agora eu vou mostrar mais ou menos como é que eu vou fazer. Então, com um pouco de marretadinha, entrou esse daqui é 7 para 5 e aqui é o 5 para 4. Então ele fica mais ou menos nesse esquema. E agora é só soldar então, né? Dá pra ver que o acabamento tá bem feio, mas isso é porque eu não tenho aquele cortador de tubo de cobre. Então tô cortando tudo no arco de serra, é um pouco difícil. Mas, né, a gente faz aqui com o que tem, né? Não tem muito segredo, assim, não tem muito... Ah, meu Deus, precisa ser certinho e tal. É um pouco mais difícil trabalhar com esse acabamento, mas ainda assim funciona. Então agora só soldar, né, pra não vazar. Aqui estamos, né? Foi bem rapidinho até. Só um pingo de cada lado até já... Depois o estanho foi correndo, né, pelos cantos. Né? Isso daqui, qualquer coisa, depois dá pra checar também se vai vazar ou não. Mas eu acho que não. Né? Qualquer coisa dá pra reforçar mais.
Mas é isso, agora vai ser a parte de soldar em cima dessa plaquinha. Então, gente, aqui já tá, né, a parte do PCH com um pouquinho pra fora aqui, mas isso não é tanto problema, porque isso daqui não vai esquentar tanto assim, é bem um exagero até passar água por ele, eu poderia só colar um dissipadorzinho que já ia dar conta, mas é mais pra já ficar bem frio isso aqui. E agora eu também já fiz a furação, né, dessa parte, então aqui tem que tomar bastante cuidado, ficou um pouco torto, né? Porque é muito difícil acertar isso daqui, tá? Furação. Tem que marcar bem certinho, né? Então aqui fiz todos os pontos pra ficar o mais certo possível, porque qualquer coisa que seja meio milímetro errado já começa a sentir, né? Então se ficar 1 milímetro, aí realmente já dá errado. Você tem que ter uma margem de no máximo meio para errar. Então isso daqui tem que ser feito com muita calma e precisão, pra pelo menos ficar torto, mas ainda funcionar, né? Então eu já consegui lá encaixar, tanto é que você vê a marca. Tem que ser esses parafusos com mola, tá? Pra colocar, porque como isso daqui é uma chapa rígida, tem que ter essa parte da mola que não vai também ficar rígido na hora. Até dá pra colocar parafusos normais, só que daí você vai ter que ajustar muito bem a força de cada um deles. Tem que ser algo muito certinho. E tem muito risco ainda deles acabarem depois se soltando com o tempo, né? Então, melhor mesmo é pegar esse tipo de parafuso aqui para fazer isso daqui. Mas agora, vamos para a parte que é a de colocar o tubo aqui, né? Então, beleza, galera. Eu já fiz aqui o mesmo esquema com esse tubo aqui, né? Que é agora o que vai passar em cima do processador. E, bem, agora eu só preciso soldar, né, essa parte aqui, nessa de cima. Só que para isso, dessa vez, eu vou testar uma coisa que eu peguei junto também, que é uma pasta de solda de 138 graus. Eu vou testar ela aqui porque eu não quero que as outras soldas que eu já fiz com estanho normal se desfaçam, né, principalmente a que está embaixo, né, que é da parte que vai dar contato no processador. Então, para garantir, agora eu vou testar para ver se isso daqui funciona. Essa daqui é uma pasta de solda que não vai ter chumbo, né? Então, ao invés de chumbo com estanho, ele tem estanho com bismuto, né? Eu acho, né? Não sei se é bismuto ou se é outra coisa. Enfim, depois eu pesquiso direito, mas eu acho que é isso. Então, basicamente, só para deixar avisado, também daria para fazer com o estanho normal, mas eu vou testar essa daqui para ver como é que fica. E beleza então, gente. A solda aqui deu certinho. Assim, pelo menos visualmente, né? Não sei se isso vai dissipar mais ou menos calor do que a solda normal, mas parece bem resistente. Já aprendi agora aqui, né? Para vocês terem uma ideia geral. Já também conectei o tubo até aqui. Essa coisinha tem que estar com cara de que vai soltar, mas não sei, acho que não. E aqui já tem, eu não sei se vai ser entrada ou saída, né, de água. Isso daí vai depender do sentido da bomba ali. Mas por enquanto essa parte está montada. Aqui eu também, uma coisa muito importante é que eu já testei se fecha, tá? Como esse notebook ele é antigo, eu não me preocupei tanto com a altura. Mas tem uns notebooks mais novos que, né, chega a ser bem preocupante essa parte. Aqui não tá fechando porque o tubo ele tá impedindo. Dá pra ver, né, que ele é bem altão mesmo, aqui essa parte, né? Então não chega a ser uma preocupação tão grande. Tem os notebooks, né, que essa questão de altura chega a ser um pouco mais preocupante, mas para esse caso não tanto.
Então, a partir daqui, eu já vou completar e já vou fechar o notebook inteiro só com as mangueiras de fora e ver como que fica. Só vou também fazer 2 furos aqui na parte traseira para sair as mangueiras e ele vai sair pelo lugar que ficava a bateria dele antigamente. Então, mais isso que eu vou fazer agora. E beleza então, gente. Eu ainda não fechei o notebook, tá? Porque tem uma parte muito importante, né, desse projeto, assim, né, desse tipo de projeto, que é fazer o teste de vazamento, né? Então, eu já queria deixar ele fechado porque eu já vou colocar álcool aqui, né? Eu vou colocar álcool 92, né? Que foi um líquido que eu testei que, pra mim, pelo menos, deu bastante certo, assim, parece que ele refrigera legal. Sempre testar todos os vazamentos aqui, pra saber. E agora vem a parte também de colocar o líquido. Então, essa parte que a gente precisa saber onde que vai o líquido. Porque a gente precisa saber qual que dessas ponteiras aqui que vai puxar, né? Para ir colocando, adicionando e ligando a bomba aos poucos para ele ir fluindo. Então, basicamente é ligar a bomba, né? No caso eu estou usando essa daqui, né? Eu já deixei tudo junto para ficar mais fácil, a ligação da fan e da bomba no mesmo lugar. Essa bomba ela é brushless, tá? Então ela não é muito forte. Mas quando tá num loop fechado, ela é até que bem daorinha. Então ela não é bom pra, tipo, criar aquele jato de água, sabe? Mas quando tá num loop fechado, ela funciona bem legal. Então, o negócio é ligar ela. Ela também não tem problema de ligar sem líquido, né? Então essa é a parte boa dela. Mas enfim, o negócio é ligar e ver onde que vai estar saindo ar e onde vai estar puxando o ar. Beleza, liguei a fonte aqui rapidinho, numa fonte de 12 volts. E aqui fica bem fácil até de perceber, tá saindo daqui o ar. É só você botar o dedo na frente assim que você sente. Não é muito forte, mas você sente um arzinho, já um arzinho mais ou menos gelado. E aqui dessa outra ponteira não vai estar saindo nada, né? Porque ela vai estar puxando. Você não vai sentir a sucção aqui, porque como eu disse, essa fonte ela não é muito forte em quesito de torque, mas ela funciona bem até. Então, ela tá fazendo esse barulho porque ela tá sem água mesmo, mas só que depois, com água, ela funciona melhor, né? Funciona silenciosamente. Então é isso. Sabendo que é aqui a saída e a entrada é aqui, a gente vai adicionando líquido por aqui. Então, gente, eu tô usando esse borrifadorzinho para facilitar, porque eu tentei jogar, mas esse cano é muito pequeno para ficar tacando álcool nele, porque eu não tenho nenhum funil. Então eu coloquei o álcool aqui, né? Eu separei o álcool que estava dentro dele e joguei o álcool 92, né? Pra borrifar aqui. Aqui fica bem fácil. Aí borrifando que ele vai enchendo, ó. Dá pra ver, ó. Que já tá começando a encher aqui. Então, beleza, gente. Aqui, eu já enchi tudo. Só que tem um porém. Ainda, ó. Tá vendo? Tem umas bolinhas, né? Tem umas partes com ar, né? Ah, outra coisa também que eu esqueci de comentar. Sempre que for encher, sempre deixa esse ponto o mais alto, porque daí você evita, né, de formar uns bolsões de ar muito grande, né? Então tá que vocês estão vendo aqui que só de deixar esse daqui pra cima já tá vindo mais bolsão de ar aqui. Então essa parte, né, geralmente deixa mais baixo, né? E aqui essa daqui você deixa mais pra cima, porque é aqui que vão formar as bolhas de ar. Então daí você consegue ir preenchendo sempre que elas aparecerem. Mas agora, mesmo que essa seja a parte mais alta, ainda fica umas bolhas pelo sistema. Então aqui é a parte em que você pega, fica desligando e ligando a fonte, né, a bomba, para que ela comece a empurrar as bolhas para cá. Então você tá vendo que por enquanto tem esse bolsão de ar aqui já, né, que é um bolsão de ar que se pegar, deixar essa parte mais alta assim, ó, ele vem para cá, ó, tá vendo? Daí a partir daqui dá para desconectar e voltar a encher, né, o que tá aqui de ar. Aqui então, gente, deixei o radiador no ponto mais baixo e dei umas ligadinhas até que formou um belo bolsão de ar, né, ó, tá vendo? Então ele começa daqui, não sei se dá pra ver, o líquidozinho ali, ó. Ele começa a partir dali até onde tá meu dedo mais ou menos. Então tudo isso daqui tá com ar. Ainda tem partes com ar, mas o processo é basicamente ficar ligando a bomba, criar esse bolsão de ar, desplugar aqui, né? Então tem que ter, meio que no meio do watercooler, tem que ter um ponto em que você vai desconectar e conectar fácil, porque senão você não consegue fazer essa parte.
E esse ponto de preferência no meio dos canos, né? Então não é tipo, ah, vou tirar aqui um pedaço e vou ficar fazendo isso. Porque como esse precisa ser o ponto mais alto, é muito difícil você, sei lá, deixar o radiador no alto e ficar enchendo o radiador ali no alto. É mais fácil você pegar um negócio pequeno, né? Que seria o meio do caminho. Que agora eu vou desconectar, vou encher mais um pouco e conectar, ligar a bomba para ver se forma mais pulsão de ar. E assim vai indo até que ele vai ficar quase sem nenhuma bolha, né? E então beleza, galera. Aqui eu já consegui deixar totalmente sem ar. Não totalmente, né? Tem ainda só uns pequenos espaços, mas ainda assim é consideravelmente ok o nível de ar que tem aqui. Tem que ter um pouquinho, né? Tipo, 100% sem ar também é muito difícil, mas é um tanto que já não vai afetar tanto a performance do sistema. Eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas é que eu preciso das duas mãos para ligar a bomba. Então, positivo e negativo, não sei se dá pra ver minha mão aqui atrás. E beleza. Dá pra ver um pouco as bolhas fluindo por aí. Elas fazem um pouquinho de barulho, mas não muito, né? Mas então o sistema agora tá bem estável. Agora é só deixar ele ligado aí por uns 10 ou até uns 5 minutinhos pra ter certeza de que não tem nada vazando. Então, gente, aqui eu já detectei dois vazamentos, que é um nesse começo e um nesse final. Isso daqui acontece porque, ó, por exemplo, aqui, o silicone, ele passou inteiro, tá vendo? Por aqui, ele passa inteiro por essa parte e sobra um pouquinho aqui no final. Quando isso acontece, o vazamento basicamente é quase garantido que não vai acontecer. Mas quando ele não passa dessa partezinha maior, acaba criando um ponto ali em que fica mais suscetível a vazamento. Como eu fiz muito curto aqui, esses dois pontos estão vazando bem pouco. Não é bom deixar assim, né? Porque uma hora vai acabar o líquido, mas do jeito que tá vazando, não é algo que vai impedir de testar já, pelo menos, temperatura. Então eu vou testar até as temperaturas aí. Então beleza, aqui é a parte que a gente vê se vai tudo funcionar devidamente certo. Vamos só ligar aqui. Tá bom, temos luzinhas, temos vídeo. Ah, eu tirei o HD, calma aí, vou colocar ele. E beleza, gente, agora sim temos o Windows aí iniciando. Por enquanto ele tá funcionando ainda, né, mesmo com essa tranqueira. Vamos ver a temperatura aqui no dedo, pelo menos, e parece que por enquanto tá de boa. Vamos ver se ele não vai desligar, porque ele talvez tenha uma proteção de fã. Então quando ele não detecta que tem um fã conectado, ele desliga. Mas eu não sei se ele tem isso ou não. E beleza, por enquanto iniciou. Tô sentindo que essa parte de cobre tá começando a ficar bem quente. E ele acabou desligando aqui já. E beleza, gente. O que eu mais suspeitava era o que acabou acontecendo. Foi por causa de não ter colocado o fã que esse Note acabou desligando, né? Mas então agora ele já tá um tempinho aqui rodando, né? A temperatura do líquido do sistema em si não tá tão alta. E dá pra ver aqui, ó. Ele está agora em mais ou menos 50 graus. Só que, né, em idle, né? Então sem fazer nada. Ele provavelmente tá numa temperatura um pouquinho mais alta porque aqui não tem nada de fã ligado. Então já tá um pouco quente o líquido, né? E aqui já era pra o fã tá ligado. Mas mesmo assim ele tá rodando de boa, mesmo sem o fã girando. Então essa é a temperatura que ele fica em idle sem o fã do radiador. Só passando água no radiador mesmo. Água não, né? O álcool. Mas enfim, funciona bem. O fluxo é bem forte, tá? Que passa aqui. Agora, vocês conseguem perceber que por ser álcool, ele expande um pouco por estar mais quente. As bolhas que tinham aqui antes, elas estão bem menores quando já está aquecido. Então esse é um negócio que tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que ser bem feitinho o sistema, porque a pressão é um pouco grande dentro, né, desse loop. Mas está funcionando bem de boa. E a partir disso daqui, eu só vou isolar com silicone mesmo, esses pontos aqui internos. Esses externos não estão vazando por nada, tá? Porque os bocais são muito grandes pro tamanho do tubo, então eu tive que forçar bem mesmo. Aqui eles não vão sair. Mas aqui, como é um pouco mais folgadinho,
aqui e ali em cima tá vazando. Aqui só não vai estar perceptível o vazamento, porque logo que vaza ele já evapora nesse cobre. Então eu vou passar o silicone tudo interno aqui, né? E amanhã eu vou voltar com ele montadinho aí pra vocês verem ele funcionando. Então beleza, gente. Estamos aqui com o que parece ser um notebook normal, né? Por fora. Mas aqui atrás, ó, já tá o water cooler correndo. Aí, ó. Ele já tá com muita bolha. Eu realmente não sei de onde que tá surgindo essas bolhas. Mas, tipo, depois de um tempo ligado começa a surgir. Eu acho que depois eu vou testar outros líquidos pra ver se não é o álcool que tá evaporando meio que por uns cantos muito pequenos. Mas por enquanto tá funcionando até. Então dá pra ver aqui, ó, a temperatura dele tá atualmente em 38 graus, né? A primeira coisa que dá pra perceber aqui, ó, aqui tem o switchzinho que liga tanto o fã quanto a bomba de água. Vou desligar, ó, percebe que parou, ó. Aqui, ó, esse ponto já começou, ó, a formar um volume de ar consideravelmente grande, ó. Então aqui depois daria pra colocar mais alto. Mas ó, logo que eu desligo, olha só como a temperatura demora pra subir. Tudo bem que ele tá em 0%, mas mesmo assim, mesmo pra ser tipo uma chapa que não tá passando ar, não tá passando nada, só tá em cima, tá demorando muito tempo pra subir a temperatura. Isso é porque a parte de cobre que eu fiz para colocar em cima do processador ficou muito grossa, né? Ficou muito espessa. E poderia ser mais fina, né? Então essa chapa de cobre de 1 mm que tem aqui, ela poderia ser coisa de 0,8 até 0,6, coisa assim, que ficaria melhor, né? Não é necessariamente bom. Isso daqui evita, né? Caso de parar de passar líquido, isso daqui dá um tempo, sei lá, estourou o water cooler, dá um tempo para você desligar, né? Enquanto vai subindo a temperatura. Mas ainda assim é uma coisa ruim, porque por mais que sem passar líquido ele demore para esquentar, ele também vai atingir uma temperatura máxima maior por causa disso. Então agora, ó, eu vou colocar eu vou primeiro ligar, né? Porque estressar sem passar líquido também já fica um pouco complicado. Mas eu vou estressar aqui, né? CPU. E eu vou deixar um tempo aqui para mostrar para vocês a temperatura máxima que vai ficar. E beleza, o estresse aqui já tá rolando por até que bastante tempo. E a temperatura que cravou aqui foi de 79 a 80 graus. Essa temperatura poderia ser menor, mas como eu disse, como ficou muito espesso a capa de cobre aqui, vai ficar por aí mesmo, né? É o esperado. Tanto é aqui, ó, que eu vou até parar o estresse. Dá pra ver, ó, que ele desce até que devagar, né? Pra depois lá pros 40 graus, né? Que ele normalmente fica. Então, geralmente essa curva é um pouco mais rápida em water cooler, mas aqui vai demorar um pouco mais por causa da chapa de cobre. Então é isso, agora vai ficar descendo aí. Foi um projeto legal até de fazer, né? Com peças mais sobre medida, assim, né? Por encomenda. Tem coisas aqui que daria para comprar melhor, tá? Tipo, alguns tubos poderiam ser maiores, a chapa mesmo de cobre poderia ter sido menor. O líquido, eu acho que dá para trocar, viu? Esse álcool aqui tá vazando muito. Não sei se é por causa do water cooler ou se é por causa do álcool, mas com ele fica difícil ver, porque ele evapora muito rápido. Então não consigo saber ainda, né? Se o vazamento tá na parte que eu passei silicone, que é por dentro, ou se é alguma coisa por fora. Porque ele tá vazando muito devagar mesmo, né? Só dá pra perceber porque dá pra ver que o líquido tá acabando. Fora isso, não é nada que vai vazar na placa e vai queimar, né? Mas, no mais, o vídeo é isso. Tudo que eu usei aqui eu vou deixar o link na descrição, que são todas as coisas do AliExpress, né? E todas elas dá pra pegar com frete grátis, né? Então, montar um kitzinho que vai sair com frete grátis. Então, no mais, o vídeo é esse. E até a próxima, pessoal.